Salve pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre suprimento de fundos nessa aula, né? E também restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. São três temas muito cobrados em prova, né? E até com alguma certa dificuldade em algumas questões, porque o entendimento não é tão simples. Então a gente vai visualizar no detalhe, né, esses três pontos para não perder nenhuma questão aí no concurso que você pretende realizar. Então a gente vai começar falando primeiramente de suprimento de fundos, o que é isso, né? Então vamos lá para a gente fazer essa visualização aí de suprimento de fundos. Vamos lá, vamos trabalhar essa informação. Então o que é suprimento de fundos, né? Vou fazer uma leitura aqui para a gente já ir destacando aí os principais pontos. Então suprimento de fundos, como a gente está visualizando aí no texto, é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido, que é o servidor, é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. Então, basicamente, a gente precisa visualizar esse detalhe importante aí sobre suprimento de fundos. Então, a gente chegou a estudar lá os estágios da despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. E quando eu falei em pagamento, eu falei que o pagamento pode ser realizado em casos excepcionais mediante adiantamento, que também é chamado de suprimento de fundos. Adiantamento e suprimento de fundos é a mesma coisa. Bom, por que existe esse tipo de pagamento, nessa modalidade de pagamento que pode ser utilizado em casos excepcionais? Porque se você pegar uma despesa normal, como é que funciona, né? O governo vai comprar um veículo, ele tem que fazer uma licitação, escolher o fornecedor para comprar o veículo, vai contratar um serviço, tem que fazer uma licitação tal para depois, né, contratar o serviço. Então, muitas vezes é um procedimento demorado, né? Só que existem algumas despesas que, pela sua natureza, não podem passar por esse processo. Então, para facilitar essas despesas, né, que de repente são despesas especiais que não podem passar por esse processo, foi criada essa modalidade de pagamento chamado de suprimento de fundos. Então, geralmente, despesas de pequeno valor, despesas de caráter reservado, despesas em viagens que exigem pronto pagamento, é necessário, sim, são necessários nesse caso, utilizar uma sistemática diferente. Você não tem tempo de ficar licitando tal, né? Imagina uma viatura, né, oficial do governo, está numa estrada, fura o pneu, tem que consertar o pneu, né? Imagina se tivesse que fazer uma licitação para contratar quem vai fornecer aquele serviço de conserto de pneu. Nossa, não ia ter como, né? Tem que consertar ali na hora. Então, para essas situações, por exemplo, se é uma despesa eventual que pode acontecer durante uma viagem, aí existe essa modalidade chamada de suprimento de fundos para poder, de alguma forma, atender essa necessidade de emergência, né, para esse tipo de caso. Então, é para isso que existe essa modalidade de suprimento de fundos, também chamado de adiantamento, que a gente vai visualizar agora como é que funciona esse processo e as regras inerentes ao suprimento de fundos. Então, vamos lá para a gente fazer essa visualização. Então, vamos trabalhar aqui um esqueminha, né? Então, como é que funciona o suprimento? Primeira coisa que muita gente tem dúvida, tem que ser empenhada, liquidada e paga? Tem. É normal. Então, tem que ter a fixação na LOA, né? Gastos com suprimento de fundos, tem que ser empenhado, tem que ser liquidado, tem que ser pago. Só que tem um detalhe. O pagamento não é para o fornecedor do bem ou serviço. O pagamento acontece por um determinado servidor. Esse servidor vai receber esse recurso. Então, assim, o empenho, ele, ao invés de ser feito para o fornecedor do bem ou serviço, o pagamento é feito em nome do servidor que vai receber esse recurso. E aí esse servidor, com base nesse recurso que ele recebeu, ele pode fazer despesas, mas não é qualquer despesa, somente despesas especiais, que são as despesas definidas em lei, que podem ser realizadas através dessa modalidade de pagamento. Só que esse servidor, depois que ele realiza essas despesas, ele tem que prestar contas. Então, esse é o fundamento
do suprimento de fundos que a gente vai visualizar. Então, é um dinheiro que é fixado, empenhado, liquidado, pago, só que o pagamento é para o servidor, o empenho é feito no nome desse servidor, ele realiza a despesa, pega as notas fiscais, porque depois ele vai ter que prestar contas. Então, funciona assim todo esse processo aí do adiantamento. Então, o próprio artigo 68 da Lei 4.320, ele fala que o regime de adiantamento é aplicável, então, só é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei, então tem que ter uma lei regulamentando quais são as despesas que podem ser realizadas através essa forma de adiantamento, e consiste na entrega de numerário. Numerário é espécie, dinheiro, né? Hoje se usa muito cartão de crédito e cartão de débito. O servidor ele recebe lá um cartão de crédito ou um cartão de débito com numerário, mas também já se usaram cheque, já foi usado cheque, dinheiro entregue também na mão do servidor, mas geralmente é um cartão de débito ou crédito hoje, né? O negócio já está mais evoluído. Essa lei é de 64, a lei 4.320. Então, esse recurso ele entrega a servidor, sempre precedida de empenho. É aquele caso, toda despesa tem que ter prévio empenho. Só que o empenho, nesse caso, sai no nome do servidor. Na dotação própria, ela tem dotação específica para suprimento de fundos, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, ou seja, despesas especiais. O artigo 69 fala que não se fará adiantamento a servidor em alcance, a gente depois vai explicar o que é servidor em alcance, e a servidor responsável por 2 adiantamentos, tá? Então, esses servidores não poderão receber essa modalidade. Então, gente, vamos lá por etapa, né? A gente está trabalhando aí com detalhe o que é o suprimento de fundos. Então, já sabe que é um adiantamento feito por um servidor, mas esse adiantamento até chegar na mão do servidor teve empenho, liquidação e pagamento. Pagamento é no nome dele. Aí ele vai pegar lá a lei, né, que concedeu esse adiantamento, lá, que regulamenta esse adiantamento no ente, e vai verificar lá quais são as despesas que ele pode realizar com esse adiantamento. Aí ele vai realizando, pega as notas fiscais, pega os comprovantes, porque depois ele tem que prestar contas desse valor. Então funciona assim, nesse passo a passo, né? Então é basicamente assim que ocorre esse tipo de procedimento. Bom, a Lei 4.320, como a gente visualizou, fala que tem que ser feito para servidor. Então, assim, não fala que tem que ser servidor, por exemplo, proveniente só de carga efetiva. Tem que ser servidor, tem que ter uma matrícula. Pode ser servidor carga em comissão ou carga efetivo. Não tem problema nenhum. A lei fala que tem que ser servidor, tem que ter a matrícula para poder receber esse adiantamento. Esse servidor não pode estar em alcance. Está em alcance é quando o servidor não prestou contas. Ou prestou contas e as contas não foram aprovadas. Então ele está em alcance, ele não está podendo receber adiantamento. Ou quando ele já é responsável por 2 adiantamentos. Então, o máximo de adiantamento que um servidor pode receber sem prestar contas são 2. Então, se ele pegou o primeiro, não prestou contas, pegou o segundo, não prestou contas, ele não pode pegar o terceiro. Porque o máximo que ele tem que ter é 2 adiantamentos pendentes ainda de prestação de contas. Então, são esses detalhes que a gente tem que começar a guardar, né, em relação aí a essa questão da Lei 4.320, como a gente está visualizando aí, ó lá. Não fará, no 69, né, não se fará adiantamento a servidor em alcance, nem a responsável por 2 adiantamentos. Então, tem lá. O suprido, né, o suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos. Então, aquele caso que eu acabei de falar, né, despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais que exigem um pronto pagamento. Fique imaginando, né, o presidente da República vai viajar, uma viagem oficial para a Europa, e lá, de repente, ele vai ter que se alimentar, hospedagem. Então, isso são despesas eventuais ali que ele, com certeza, ele deve ter um cartão corporativo com suprimento de fundos, ou ele, alguém lá da comitiva dele, e essas despesas vão sendo pagas através desse cartão, que é essa espécie, né, esse numerário que foi concedido para esse cartão de crédito, para esse servidor. Esse servidor, claro, tem que pegar a nota fiscal de tudo, para depois prestar contas. Não pode ser qualquer despesa, tá, gente? Só as despesas com serviços especiais que exijam pronto pagamento, né? Por exemplo, já teve casos onde foi contratado serviço de locação de veículo, no Brasil, através de adiantamento, e essa despesa ela foi considerada irregular,
porque o órgão de controle entendeu que essa despesa deveria ser feita por licitação, porque não é uma despesa eventual, né? É um contrato que pode ser feito por ano, locação de veículo em todo o território nacional, e aí a pessoa vai usar um serviço com prévia licitação e não através de pagamento feito por suprimento de fundos, tá? Por adiantamento. Então tem que ter cuidado, são despesas eventuais que exijam pronto pagamento, que pode ocorrer em viagens e com serviços especiais, como o caso que eu falei, consertar um pneu numa estrada, né? Seriam essas situações. Com despesas que deva ser feita em caráter sigiloso, também tem que ser classificado em regulamento. Você imagina algumas despesas tendo que licitar, dar publicidade a essas despesas, e é proveniente, de repente, de uma investigação policial, né? E aí, como é que fica essa questão? Então, muitas vezes, numa investigação policial, tem que fazer despesas que ninguém pode saber. Aí essas despesas, claro, tudo isso classificado em regulamento, pode ser paga através dessa modalidade, que é a modalidade de suprimento de fundos. E também, ó, para atender despesas de pequeno vulto. Despesas de pequeno vulto e de pequeno valor. E aí cada ente define o que é pequeno vulto, né? Então, assim entendidas aquelas cujo valor em cada caso não ultrapassar o limite estabelecido em ato normativo próprio. Então, cada ente tem lá o que ele define, o que é de pequeno valor. Então, isso daí vai dar possibilidade do suprido comprar fazer algumas despesas que se enquadrem nesse pequeno valor. Então, cada ente vai definir o que é pequeno valor. Então, funciona assim. Então, gente, lembrar desse detalhe, né? Não é qualquer despesa que pode ser paga através dessa modalidade, despesas especiais que exigem pronto pagamento, inclusive em viagens, despesas de caráter reservado, despesas de pequeno valor. Fica imaginando, né? Isso é muito comum, o diretor de um hospital ele tem lá um adiantamento que ele recebe. Então, por exemplo, vamos supor que teve um caso lá específico de um procedimento que faltou luva cirúrgica, ele foi no estoque do hospital, verificou que não tinha luva cirúrgica, ele pegou o adiantamento, foi na farmácia e comprou a luva cirúrgica. Estava enquadrado lá como despesa de pequeno valor. Não vai ter problema nenhum, ele vai prestar contas depois daquilo e vai dar baixa daquela despesa. Então, tem que tomar cuidado com isso, que pequeno valor cada ente define o seu, que é considerado pequeno valor. Não tem uma legislação geral dizendo o que é pequeno valor no Brasil todo, tá? Então, lembrar desse detalhe importante. Vamos voltar lá. Bom, e agora, né, a gente não será concedido, né, não se considerar suprimento de fundos. Então, assim, é importante destacar que o suprimento de fundos ele tem uma regrinha, né? Ele é concedido para servidor. Mas agora qual é a regra? Então, a responsável não pode ser concedida a responsável por 2 suprimentos. Então, vamos supor que um determinado servidor ele recebeu um suprimento de 500. Só que ele tem um prazo de 60 dias para prestar contas. Aí, beleza, esse foi o suprimento 1. Ele recebeu o segundo suprimento também de 500. Ainda não prestou contas porque está dentro do prazo de 60 dias. Ele pode receber o terceiro suprimento? Não. No máximo que ele pode ter é até 2 suprimentos sem prestar contas. Então, esse terceiro aqui não poderia ser feito enquanto ele não prestar contas de um daqueles 2 que ele recebeu. Geralmente tem um prazo para prestar contas. Mas o servidor, ele não fica... geralmente, ele não precisa prestar contas de um para receber outro. Ele pode ter até 2 sem prestar contas, desde que esteja dentro do prazo de prestação de contas. Só não pode receber um terceiro sem prestação de contas. É isso que se faz. Então, se, por exemplo, um já está responsável por 2, esse mesmo servidor não pode receber o terceiro, tem que ser outro. Ah, mas prestou contas de 1, então ele vai ter 2 ainda. Então, até 2 ele pode ter, tá? Então, funciona assim. O servidor que tem a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Então, é aquele caso, né, que a gente costuma falar na auditoria, que é a segregação de função, exatamente para evitar prejuízos ao erário aí feito por desvio de recursos. Então, para evitar isso, é bom que tenha segregação de função. Se um servidor é responsável pela compra, é importante que ele não seja o mesmo servidor responsável pela guarda do material, exatamente para não ter esse problema e dificultar um pouco qualquer possibilidade de desvio desse material.
Então, geralmente, o servidor que é responsável pelo almoxarifado, ele não pode ser responsável pela aquisição do material. Tem que ter lá uma segregação de função. Claro que se na repartição não tiver outro servidor, esse servidor acaba sendo responsável pela compra e pela guarda do material, né? Tem essa possibilidade, mas tem que ter nesse caso aí somente um servidor. Bom, e também não pode ser servidor declarado em alcance, ou seja, aquele que não prestou contas no prazo regulamentar ou que teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, desfalque ou falta de dinheiro, bens ou valores. Então, gente, agora vocês já sabem o que é servidor em alcance. É aquele que tem um prazo para prestar contas. Vamos supor se o prazo lá no regulamento do ente fosse 60 dias. Não prestou naquele prazo. Está em alcance. Prestou, mas as contas foram rejeitadas, foram impugnadas. Porque usou indevidamente, ou porque está faltando dinheiro. Então, nesse caso, ele também está em alcance, ele não poderá receber. E sempre é importante lembrar que o suprimento tem que ser para servidor. Não fala que tem que ser servidor efetivo em cargo em comissão. Isso que quem vai definir é o ente. Se o ente falar, não, aqui no meu ente é só servidor com cargo efetivo. Beleza, isso aí é o ente que definiu. A norma geral não fala que tem que ser servidor efetivo. Pode ser servidor em comissão, tá? Então, são esses detalhes que têm que ser visualizados aí em relação ao suprimento de fundos. Então, pessoal, só para a gente destacar, né, a gente está trabalhando aí essas informações pertinentes às questões dessa modalidade de pagamento. Então, cuidado, se aparecer em prova suprimento de fundos ou adiantamento, é a mesma coisa, é uma modalidade de pagamento que só pode ser usada em casos excepcionais. Para aqueles 3 casos, despesas especiais que exigem pronto pagamento, né? Inclusive em viagem, despesas de pequeno vulto classificado em regulamento também, e despesas de caráter reservado também classificado em regulamento. Então tem só para algumas despesas específicas. E é aquele caso, o empenho sai no nome do servidor, não sai no nome da empresa que vai ser comprado o bem ou que vai fornecer o serviço, né? Mas o servidor que tem recebe esse recurso, ele tem que pegar a nota fiscal, pegar os comprovantes, porque depois ele tem que prestar contas. E se ele não prestar contas, ele vai ficar o quê? Em alcance. Ou se ele prestar contas, a conta for considerada regular, ele vai ficar o quê? Em alcance. Então, ele não vai poder receber um novo suprimento. E esse detalhe que é fundamental, ele só pode receber até 2. O terceiro ele não pode. Porque ele tem que prestar contas de um daqueles anteriores que ele recebeu para poder receber o terceiro. Então, ele dá baixa de 1, aí recebe mais 1. Ele pode ficar com 2, tá? Então, funciona dessa forma. Então, esses são os detalhes que a gente precisa gravar sobre essa modalidade importante aí, que é a modalidade conhecida como adiantamento ou suprimento de fundos. Bom, vamos embora agora falar de outro ponto importante, né? Falar sobre o tema restos a pagar. Esse ponto, ele de vez em quando aparece alguma questão mais complexa, então tem que ter uma atenção especial, né? O que são restos a pagar, né? O que significa esse termo dentro da administração pública? Então é isso que a gente vai visualizar agora, passo a passo, no detalhe, para vocês aprenderem tudo aquilo que é necessário para acertar lá todas as questões de AFO. Vamos lá então. Então a gente vai trabalhar a questão envolvendo os restos a pagar. Então está regulamentado no artigo 36, tá, gente? O artigo 36, ele que regulamenta a questão dos restos a pagar. Bom, consideram-se restos a pagar, olha só, as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Esse é o texto do artigo 36 da Lei 4.320, que regulamenta restos a pagar. Gente, lembra que os estágios da despesa é o famoso FELP, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Geralmente, uma despesa fixada, empenhada, liquidada e paga num único exercício. Então, geralmente, isso aqui acontece, né, vamos supor, num único ano, dentro de um ano, dentro do exercício financeiro. Mas, em alguns casos, a despesa é empenhada, né? Tem alguns casos em que a despesa é empenhada, mas ela só paga em outro exercício. Então, vamos supor, ela é empenhada em X0, mas ela só é paga em X1. Isso pode acontecer. Ela é fixada, empenhada, pode ser liquidada ou não, mas ela só é paga no ano seguinte. Quando ela é paga somente no ano seguinte, acontece aqui o que a gente chama de restos a pagar. E é exatamente isso que a gente tem que visualizar. Então, quando
os estágios, né, da despesa acontecem em anos diferentes, né? Então, ou seja, nem todos os 4 acontecem dentro do mesmo exercício financeiro, a gente tem a figura dos restos a pagar, perfeito? Então é isso que a gente vai visualizar aí no detalhe, passo a passo. Então a gente está lá já, né? São aqueles restos a pagar processados. São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os 3 estágios, empenho, tem o processado, né? São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios do empenho, liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Então, o processado, tá, gente, é o liquidado. É o que já foi liquidado, ou seja, a despesa já foi fixada, empenhada e liquidada. Falta só o pagamento. Então, nesse caso, a gente chama de restos a pagar processado. E o restos a pagar não processado, que é o que a gente vai visualizar agora, são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu apenas o estágio do empenho, restando ainda pendentes os estágios da liquidação e pagamento. Então, no não processado, a despesa ela não foi liquidada. Então, aqui não foi liquidada. Ou seja, a despesa foi fixada e empenhada. Não foi liquidada nem paga. No liquidado, ela foi liquidada, só não foi paga. No não liquidado, ela não foi liquidada, ou seja, ela só foi fixada e empenhada. Ou seja, os demais estágios vão acontecer só no próximo exercício. Então, aí vai surgir a figura dos restos a pagar não processados. Então, pessoal, só para a gente resumir aqui, o que são restos a pagar? É uma despesa que foi empenhada e que não foi paga até o fim do ano, até 31 de dezembro. Então, se ela foi empenhada e não foi paga, restos a pagar. Agora, esse restos a pagar, ele pode ser processado ou não processado. Então, ele é processado quando a despesa foi empenhada, foi liquidada, só não foi paga. Então, é restos a pagar processado. E o não processado é quando ela foi fixada e empenhada, não foi liquidada nem paga. E aí vai ser restos a pagar não processado. E quando que acontece a inscrição dos restos a pagar? No último dia do exercício financeiro, em 31/12, tá bom? Então, funciona assim. Então, a gente vai fazer agora uma visualização prática disso, para a gente entendendo aí esse passo a passo. Então, já tem um esqueminha para facilitar aí nosso entendimento, né? Então, se a despesa ela foi fixada, empenhada, liquidada e paga num único exercício, nesse caso aí 2019 e 2020, tá, gente? Chega aqui, 31/12, não precisa escrever nada em restos a pagar. Por quê, professor Teixeira? Porque ela foi fixada, empenhada, liquidada e paga, ou seja, a despesa já não existe mais, então não passa nada para 2020, tá? Não passa mais nada para 2020. Agora, no segundo caso, ela foi fixada, empenhada e liquidada. Só não foi paga. Aí sim tem que ser escrita em restos a pagar. Se a despesa foi empenhada e não foi paga, ela vira restos a pagar. Só que nesse caso, ela foi liquidada. Então, vai ser restos a pagar processado, conhecido como RPP. Então, nesse caso, então, a gente tem restos a pagar processado porque ela foi liquidada. No terceiro caso, a despesa foi fixada e empenhada. Não foi liquidada nem foi paga. Então, ela não foi liquidada nem paga. Então, nesse caso, vai ser restos a pagar não processado. Tá? Então, nesse caso, a gente tem restos a pagar não processado. Ela vai ser liquidada e paga no próximo ano, que nesse exemplo que eu estou dando aqui é 2020. Então, a primeira coisa que tem que lembrar sempre que 31/12 acontece a inscrição do RP, sempre no final do ano, tá bom? E o interessante, que também já é importante a gente visualizar em relação às restos a pagar, que ela, como ela foi empenhada em 2019, ela vai afetar a LOA de 2019, porque é a data do empenho onde que o orçamento é afetado. Em 2020, não vai afetar o orçamento de 2020, tá? Então, o orçamento de 2020 não é afetado. Por quê? Porque não se faz empenho em 2020, porque o empenho já foi realizado em 2019 e ela foi inscrita em restos a pagar. Então, na verdade, em 2020 só tem impacto financeiro, que é o ano que acontece o pagamento. Então, essa despesa ela não precisa estar prevista no orçamento de 2020, porque ela já foi empenhada em 2019. 2020, ela só vai impactar o lado financeiro, que vai ser o pagamento, tá bom? Mas sempre é importante lembrar, tanto no RP processado quanto no RP não processado, que tem que sempre acontecer os 4 estágios da despesa, que podem acontecer
em anos diferentes, como a gente está visualizando aí, beleza? Então, é esse passo a passo, é nesse cuidado que a gente tem que ter para conseguir visualizar o que são restos a pagar. Então, gente, se a despesa foi empenhada em 2019, não precisa empenhar de novo em 2020. Por quê? Porque ela já foi empenhada em 2019. Então, em 2020 só vai acontecer o pagamento. Então, nesse caso, em 2019 vai acontecer o impacto orçamentário e em 2020 acontece o impacto só financeiro. Por isso que depois a gente vai estudar que o pagamento de RP é um pagamento extra-orçamentário. Por quê? Porque no ano que ele é pago, ele não impacta o orçamento. Ele não está previsto no orçamento de 2020. Porque ele já teve previsto no orçamento de 2019. É claro, se cancelasse o empenho, ao invés de escrever em restos a pagar, aí teria que reempenhar em 2020. Mas como o empenho não foi cancelado, não precisa empenhar de novo, porque ele já foi empenhado em 2019. Então, ele é inscrito em restos a pagar e pago em 2020. Então, 2019, impacto orçamentário, 2020, impacto financeiro, tá? Então, cuidado só com esses detalhes, né, numa pergunta aí mais complicada sobre essas questões, perfeito? Então, um detalhe é importante. Vamos lá, vamos voltar para a gente passo a passo visualizando. Agora a gente já vai para uma questão prática, gente, e aqui já começa a complicar um pouco, né? Então, qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui? Qual o valor do RP? E desse RP que foi inscrito, qual o valor que é processado, RPP, e qual o valor que é não processado, o RPN. Né? O processado é o liquidado e o RP é o total. Então, primeira coisa, o que é RP? É o valor que foi empenhado e não foi pago. Então, é isso aqui, ó, empenho menos pagamento. Então, é fácil da gente visualizar. Nesse caso aí, seria basicamente o quê, né? O valor do empenho, aqui, ó, 450 mil, menos o valor do pagamento, 300 mil, dá 150 mil. Tirei os zeros ali para facilitar e a gente não precisa escrever muito, perfeito? Então, o valor do RP, se a pergunta de prova fosse qual o valor do RP com base nesses dados da execução orçamentária de um determinado município, era fácil. Agora, qual o valor do RPP, restos a pagar processado? O processado não é o liquidado, que já foi liquidado? Então, a gente tem que partir da liquidação, ó. Quanto que foi liquidado? 380. E tirar o que foi pago. Então, fica mais fácil. Então, a gente pega lá o valor liquidado, né, o resto a pagar, ou seja, se é processado é o que foi liquidado. Então, a gente parte lá do... Foi liquidado 380, mas só foram pagos 300. Então, liquidado 80, tá bom? Funciona assim. Bom, e como a gente encontra os restos a pagar não processado? Esse é o que não foi liquidado. Então, a gente pega o valor empenhado, que foi empenhado, 450, né, e tira o liquidado, porque esse já foi liquidado, para encontrar o não liquidado. Então, a gente vai pegar lá o 450, que é o valor empenhado, e tirar o que foi liquidado para encontrar o que não foi liquidado. Nesse caso, o que não foi liquidado, 70. Então, bate, né? Porque 80 mais 70 dá o total do RP total 150. Então, é isso que a gente tem que visualizar. Esse passo a passo que a gente tem que entender numa questão dessa, por exemplo. Então, ó, funciona também assim. A gente pode guardar assim. Empenho menos liquidação é o RPN. Liquidação menos pagamento é o RPP. Tá? Então, funciona assim, tá? Então, cuidado só com esse detalhe. RPN é o não liquidado. Então, tu pega o empenho, tira o liquidado, vai encontrar o não liquidado. E para encontrar o RPP, que é o liquidado, pega o liquidado e tira o pago, tá bom? Então, funciona desse caso. A gente colocou aí as formulazinhas até para entender uma questão dessa aí na nossa prova. Perfeito? Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho essa questão aí dos restos a pagar processados. O que são restos a pagar processados? A gente já sabe que é o liquidado. Então, vamos lá, com calma, visualizar aí com mais profundidade esses conceitos. Serão inscritos em restos a pagar processados as despesas que foram liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante nos termos do artigo 63 da Lei 4.320. Então, assim, o que a gente tem que visualizar que no RP processado, o serviço já foi prestado, né?
O bem já foi fornecido conforme contratado e já foi verificado pelo contratante, que é o governo, que foi tudo feito de acordo com o que foi combinado, né? Então já aconteceu ali a liquidação. Então, no caso das despesas orçamentárias escritas em réis a pagar processados, verifica-se na execução o cumprimento dos estágios do empenho e liquidação, restando pendente apenas o pagamento. Neste caso, em geral, não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens ou serviços satisfez a obrigação de fazer e a administração pública conferiu essa obrigação. Portanto, não poderá deixar de exercer a obrigação de pagar, salvo o motivo previsto na legislação pertinente. Então, nesse caso, né, como é que funciona o RP processado? É fixado, é empenhado, é liquidado, só que não foi pago. Então, nesse caso, vai acontecer a inscrição em restos a pagar processado, ou seja, a despesa já foi liquidada. Então, como o próprio texto fala, que nesse caso, né, o resto a pagar não pode ser cancelado. Então, nesse caso, não pode ser cancelado porque já foi tudo verificado e ele tem que pagar. Então, gente, o detalhe importante sobre o resto a pagar processado é que, assim, depois que ele é inscrito, em geral, ele não pode ser cancelado. Por quê? Porque o fornecedor já prestou o serviço já foi conferido pela administração, ou seja, já fez tudo certinho, foi feito tudo certinho, conforme combinado, conforme contratado, né? Então a administração não pode mais cancelar aquele resto a pagar, ela tem que pagar, porque o serviço já foi prestado e já foi conferido. Então, o próprio MCASP ele deixa isso bem claro, tá bom? Então funciona dessa forma. Bom, agora a gente vai trabalhar a questão dos restos a pagar não processados. Então, serão inscritos em restos a pagar não processados as despesas não liquidadas nas seguintes condições. Então, a gente já sabe que são as não liquidadas. O serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue, que se encontre em 31 de dezembro de cada exercício financeiro em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, chamado de despesa em liquidação, ou o prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente, ou seja, despesa a liquidar. Então, na despesa em liquidação, o material já foi entregue, né? O serviço já foi prestado, só não foi verificado o direito adquirido pelo credor, então é despesa em liquidação. No segundo caso, né, que é despesa a liquidar, o serviço ou bem não foi entregue, mas está dentro do prazo do cumprimento da obrigação. Aí vai ser inscrito como RPN, né, essa despesa a liquidar. Então, a inscrição de despesa em restos a pagar não processado é realizada após a anulação dos empenhos que não serão inscritos em virtude de restrição em norma do ente da federação, ou seja, verifica-se quais as despesas devem ser inscritas em restos a pagar e anula-se os demais. Então, quando chega no final do ano, todo ano, os entes elaboram um decreto de encerramento do exercício. Lá tem as regrinhas que vão ser aplicadas em caso, quando o empenho deve ser inscrito em restos a pagar e quando ele deve ser cancelado. Então, quando chega aqui, né, a gente está falando dos restos a pagar processados, ou seja, não foi liquidado. Se o serviço não foi entregue, se passou o prazo para cumprir a obrigação e o serviço não foi entregue, não foi prestado, é cancelado o empenho. Se o serviço foi prestado, entregue e está em fase de reconhecimento do direito adquirido pelo credor, ou seja, despesa em liquidação, inscreve em restos a pagar processado. Ah, não foi entregue, mas está dentro do prazo do contrato para entregar, para fornecer o serviço, também pode ser inscrito em restos a pagar processado. Não está, aí sim que é cancelamento do empenho. Então tem que ter cuidado só com esses detalhes, perfeito? Em relação aos restos a pagar não processados. Então, pessoal, agora para a gente visualizar melhor, se foi liquidado, escreve como restos a pagar processado. Se não foi liquidado, aí vamos lá. Se não foi liquidado, o serviço foi entregue, mas ainda não foi feita a liquidação, mas o serviço já foi entregue. Então, nesse caso, restos a pagar não processados, despesa em liquidação. Não foi entregue o serviço, nem fornecido o serviço, nem entregue o bem, mas está dentro do prazo contratual. Nesse caso, inscreve em restos a pagar
não processados, porque a despesa não foi liquidada. Só que nesse caso é despesa a liquidar, porque ainda nem foi entregue o serviço ou o bem, tá bom? Então funciona assim. Agora, o bem não foi entregue, já passou o prazo do contrato e o serviço não foi entregue. Então, nesse caso, cancela o empenho, não escreve em restos a pagar esse empenho. Esse empenho, nesse caso, ele deve ser cancelado. Então, só cuidado com esses detalhes que a gente está visualizando aí no passo a passo.